de jogo na Neoquímica Arena, tamo na final, rapaziada. Corinthians vencendo o Santos por 2-1 mais uma vez, garantindo a vaga da final. Estive aqui em live com o meu chat, ainda estou em live com o meu chat, mas agora esse momento que a gente deixa pra gravar o nosso vídeo de pós-jogo. Que sofrimento, mas que alegria depois de tantos anos, né? Última vez em 2020, a gente tá na final do Campeonato Paulista. A projeção era para chegar numa semifinal, mas estamos na final e amanhã vamos conhecer o nosso adversário, se vai ser o time verde ou o time lá do Morumbi. O Corinthians agora já classificado para a final e já garantido para decidir na sua casa, tá? O Corinthians veio com uma formação hoje, uma formação que foi elogiada por boa parte da torcida. Pouca gente acabou questionando o fato do Romero não aparecer como titular, mas o Corinthians veio com Hugo Souza no gol, Mateuzinho. Que partida do Mateuzinho, chat. Que partida do Mateuzinho. Eu quero que vocês deixem o comentário sobre o que vocês acharam do Mateuzinho nesse jogo contra a equipe do Santos. Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga com Gustavo Henrique, Félix Torres e Andileri na lateral esquerda, o meio campo com Raniel, Martins, Carrilho e Rodrigo Garro, no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. E sim, rapaziada, o Neymar não jogou pela equipe do Santos. Se tava sentindo, se pipocou, se deu aquele famoso migué pra jogar pela seleção, não sabemos, mas fato é que o garotinho lá não jogou e deu aquela famosa pipocada contra a equipe do Corinthians. Eu falo pra vocês, o Neymar nunca arruma nada contra nós. O Neymar sempre dá aquela ramelada contra o Corinthians. Vocês estão ligados como é que funciona. E hoje não foi diferente, tá? O Corinthians começou bem o jogo. Começando a falar do primeiro tempo, o Corinthians começou bem o jogo. O Corinthians não fez um jogo ruim, mas o primeiro tempo o Corinthians foi muito superior ao Santos. A entrada do Raniel com o Martins fez com que o Corinthians tivesse um poder de marcação muito forte, porque o Santos, ele joga com esse trio de meio campo e o Tiquinho Soares espetado na frente. E logo no começo do jogo, o Corinthians acabou fazendo 1-0 numa jogada ensaiada, onde o Memphis Depay cruza e o Yuri Alberto, em posição muito legal, acaba fazendo 1-0. Corinthians marcando bem, Andileri marcando super bem, jogando bem. O Mateuzinho, craque de jogo. Já adianto pra vocês que o Mateuzinho, pra mim, foi o melhor do jogo hoje contra a equipe do Santos. Porém, quando o Corinthians fez 1-0, o Corinthians começou a dar aquele espaço, aquela ramelada e querendo levar o 1-0 pro final do primeiro tempo. A gente sabe muito bem que isso não dá certo. A gente sabe muito bem o quanto o Corinthians sofre para poder segurar placar e não deu outra. Numa jogada de escanteio boba, numa jogada de escanteio besta, o Tiquinho Soares nem precisou pular e acabou empatando o jogo, onde o Hugo Souza não saiu do gol, o Hugo Souza não pulou para tentar a defesa, o Martins não conseguiu marcar o Tiquinho e o Tiquinho acabou empatando o jogo pro Santos. Tudo que o Santos queria, o Santos amarrando o jogo no primeiro tempo, tentando cadenciar uma bola ou outra ali e tentando levar um empate pro intervalo, e conseguiu. Mas graças a Deus, o Corinthians no segundo tempo conseguiu ainda ser um pouco mais superior que o Santos, e o Rodrigo Garro fez um golaço em mais uma assistência do Andileri. Andileri, 2 jogos e 2 assistências, e é o que eu falei pra vocês, ele vem pra ser o titular da lateral esquerda do Corinthians. Ele não pode jogar nessa fase da Libertadores, mas se o Corinthians conseguir a façanha de reverter o placar adverso contra a equipe do Barcelona, o Andileri já poderá ser inscrito e vai ser o lateral esquerdo titular do Corinthians. Cabeça erguida, dinâmica, velocidade, ganhando no corpo, jogando muito bem o Fabrício Angileri. Aí o Corinthians fez 2-1, o Santos acabou sentindo o gol que o Rodrigo Garro fez, o Corinthians conseguiu impor melhor seu ritmo, Raniel jogou muito hoje, Martins jogou muito bem hoje, e depois teve a entrada do Breno Bidon, teve a entrada do Romero, que também entrou bem no jogo, mas fato é que
o Corinthians conseguiu segurar assim até o final do jogo e acabou fazendo 2-1 e classificando o time para a final do Campeonato Paulista. E a gente decide na nossa casa, sendo contra o São Paulo, sendo contra o Palmeiras, a gente decide na nossa casa, porque afinal são 2 jogos, o primeiro vai ser fora e o segundo na Neoquímica Arena, a grande final do Campeonato Paulista. Um jogo de muitas adversidades, porque tinha muita pressão, mas eu já adianto para vocês que eu gostei muito de ver o time do Corinthians em campo, um time brigador, um time guerreiro, um time que não tinha bola perdida, um time que deu carrinho, um time que tentou na porrada, tentou fazer o que for, e o Corinthians conseguiu vencer o Santos. E o Ney Mídia, o Caicai, o que nunca arruma nada contra nós, sequer entrou no jogo. Agora, não me perguntem o porquê, que eu não entendo o porquê dele não ter jogado uma semifinal de Campeonato Paulista, né? Mas eu não tô nem aí, na verdade. O que importa é o Coringão e o que importa é a gente ter ganhado esse jogo e classificado pra final. Destaques do jogo, na minha opinião. Vamos lá. Mateuzinho, monstro demais. Jogou demais o Mateuzinho hoje, pra mim o melhor da partida. Raniel jogou demais, foi um dos destaques do jogo hoje, tá? Na minha opinião. O Romero entrou muito bem no jogo. Yuri Alberto fez o primeiro gol, brigando, correndo atrás, por mais que a bola não chegou tanto pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto correu atrás o tempo todo, tomou um carrinho criminoso que fez o Santos ter um jogador expulso, e também no final do jogo acho que foi o Martínez, né? Tomou um pontapé também. Martínez muito bem no jogo também. Pra mim são os destaques do jogo do Corinthians. Agora, chatzão, agora, meus amigos, agora, Corinthians, agora é a gente virar a nossa chave, pensar quarta-feira que se a gente correr atrás, jogar com garra, com determinação, fazendo 1-0 no começo do jogo, querer ganhar o jogo, um clube unido, um clube que realmente quer o resultado para si, a gente pode sim, pelo menos tentar, com muita clareza, chegar perto desse placar e talvez acabar revertendo o placar. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é praticamente impossível, mas pra torcida do Corinthians, nada é impossível. Eu quero saber, cadê os caras que ficou falando que o Santos ia amassar? Cadê os caras que ficou falando que o Santos ia arregaçar com o time do Corinthians? Sumiram todos, não é verdade? Mas fato é que é sempre assim. Antes do jogo é uma coisa, depois do jogo ninguém aparece pra poder bater no peito e falar que o time foi melhor, que o time não sei o que, eles acabam sumindo, né? Cara, falando de setores agora, pra gente fechar aqui esse resumo, né, do pós-jogo do time do Corinthians. Pra mim, a defesa foi bem, tá? Por mais que o Corinthians deu uma diminuída nas ações, a defesa foi bem, o Gustavo Henrique fez cortes providenciais, Mateuzinho salvou um gol, tá? O Mateuzinho no primeiro tempo, ele salvou um gol do Santos, porque a bola ia chegar pro Guilherme, se eu não me engano, o Mateuzinho acabou salvando, Andileri muito bem, dando assistência pro segundo gol, gol do Rodrigo Garro. O meio campo do Corinthians, hoje o Carrilho jogou um pouco abaixo, na minha opinião, mas Raniel, Martínez foi muito bem, e o Rodrigo Garro conseguiu acertar suas ações, principalmente no segundo tempo. E já o ataque, Memphis Depay deu mais uma assistência, e o Alberto fez mais um gol, e o ataque do Corinthians lutou bastante e acabou aí contribuindo para que o Corinthians saísse vitorioso nessa partida. Eu quero saber de você, deixa o seu comentário do que você achou em relação ao jogo e também do que você achou dessa vitória do Coringão aqui pra gente poder debater, beleza? Tamo junto.